Quero saudar os amados irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, é uma alegria poder falar com os irmãos nesse dia. Hoje são 29 de março de 2020 e nós queremos estar ministrando a palavra ao coração dos irmãos com muita alegria, apesar de não podermos estarmos juntos, geograficamente falando, não podemos estar reunidos ali no nosso templo, no templo da Igreja Batista Pedra Viva, do bairro São Mateus, mas o mais importante é que nós podemos cultuar o nosso Deus, que nós podemos ouvir a palavra de Deus. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos sobre a vida de um homem que saiu para procurar as jumentas do seu pai e logo em seguida se tornou o rei de Israel. Então, o tema da nossa mensagem hoje seria: de caçador de jumentas a rei de Israel. Estamos falando da vida do rei Saul, o que Deus fez na vida desse homem, e gostaríamos de extrair algumas virtudes na vida desse homem, porque ele se tornou um grande homem. Deus fez dele um grande homem. Como eu disse, ele, de um simples caçador de mulas, se tornou o rei de Israel. Ou seja, chegou no posto mais elevado, chegou no auge da sua vida, a história que um judeu poderia chegar. Então temos algo a aprender com ele, né? Os irmãos conhecem também o final da história, né? Que depois ele não se manteve fiel a Deus e foi para o precipício. Mas o que nos importa hoje é a primeira parte, né? Aonde Saul chegou, e também as virtudes e que serve como exemplo para que também nós possamos alcançar lugares mais altos, para que nós possamos alcançar patamares mais elevados, para que nós também possamos alcançar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E inicialmente queremos usar o texto, usar alguns versículos como base, apenas a princípio 2 versículos, resumindo aqui o tema da nossa mensagem, que é 1 Samuel capítulo 9, o versículo 13, aliás, o versículo 3, e depois o capítulo 10, o versículo de número 15. O versículo 3 do capítulo 9 diz o seguinte: este tinha um filho cujo nome era Saul, jovem e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. E perderam-se as jumentas de Quis, o pai de Saul, pelo que quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços e levanta-te e vai buscar as jumentas. Li o versículo 2 também, mas mais especificamente o 3. E o versículo 15 do capítulo 11 diz assim: e todo o povo partiu para Gilgal, e levantaram ali rei a Saul perante o Senhor em Gilgal, e ofereceram ali ofertas pacíficas perante o Senhor. E Saul se alegrou muito ali com todos os homens de Israel. Levantaram-se ali Saul, rei de Israel, perante o Senhor. Vamos fazer uma oração, pedir
a graça do nosso Deus, pedir a bênção sobre a vida dos nossos irmãos e pedir que o Espírito Santo possa nos abençoar com a sua palavra. Pai Santo, Deus querido, Senhor Criador dos céus e da terra, cuja presença nos encontramos. Senhor Deus, nós precisamos de Ti, nós queremos declarar nossa dependência, nós queremos pedir a Tua misericórdia sobre a vida do Teu povo, sobre a vida, meu Deus, da nossa nação. Deus, Tu sabes o momento em que nós nos encontramos. Nós queremos, ó Deus, orar pelas pessoas que estão enfermas, pelas pessoas, meu Deus amado, que foram contagiadas, meu Deus amado, com a enfermidade. Especialmente, Pai, oramos pelas pessoas que foram contaminadas pelo vírus, ó Deus, do coronavírus, ó Pai, que o Senhor possa restaurar essas pessoas, ó Pai, que o Senhor possa, meu Deus amado, dar a elas, ó Pai, saúde novamente, Pai. E pedimos a bênção do Senhor sobre a vida de toda a Tua igreja na face da terra. E também pedimos, Deus, fala ao nosso coração. Nós queremos ouvir a Tua palavra, nós queremos, ó Deus, nos alimentar da Tua palavra, e nós queremos, ó Deus, aprender algo na Tua palavra, para que nós possamos, ó Deus, crescer, para que nós possamos, ó Deus amado, ser pessoas que sejam realmente bênçãos na Tua presença. Pai, assim nós oramos e pedimos a Tua graça em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, esse homem chamado Saul era uma pessoa até então insignificante. Ele pertencia à tribo de Benjamim e a sua família não era uma família de renome nessa tribo, era uma tribo pequena. E Saul também não era uma pessoa, a família de Saul, o nome, né, de Saul não era um nome tão importante, era um nome pequeno, mas Deus o escolheu para que se tornasse rei. Deus pegou ali aquele homem, né, que nós encontramos ele aqui na Bíblia pela primeira vez, caçando as jumentas do seu pai, né? Seu pai Quis, que Quis era o nome do pai de Saul, e o Quis, ele perdeu as suas jumentas, e Saul, juntamente com ali um dos seus servos, sai à procura dessas jumentas e encontra-se com o profeta Samuel e é ungido rei, e posteriormente ele inicia então o seu reinado, e Deus faz grandes coisas através da vida desse homem. Deus faz proezas, ele se torna um libertador de Israel, ele tem o reino então a princípio aí estabelecido, e ele chega ao trono. E lendo a história do rei Saul, nós encontramos algumas coisas interessantes, coisas copiáveis, coisas que são aplicáveis nas nossas vidas, coisas que nós devemos imitar, coisas que nós podemos aplicar na nossa vida, que nós podemos desejar para a nossa vida. E são essas coisas que eu gostaria de destacar. Todos nós desejamos ser bem-sucedidos, todos nós desejamos ter sonhos de Deus para a nossa vida, todos nós queremos alcançar, né, aqui na face da terra uma posição de sucesso, ser bem-sucedido na presença de Deus. O próprio Deus, ele deseja que nós sejamos bem-sucedidos. A palavra de Deus diz que quando Josué assumiu ali a liderança do povo de Israel, Deus então o aconselhou para que ele fosse bem-sucedido. O Senhor Deus diz lá em Josué capítulo 1, versículo 8, diz assim: Josué, você medita na palavra de dia e de noite, procure praticar a palavra, então você será bem-sucedido no seu ministério, na sua função. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Moisés havia sido um grande homem, um grande profeta, um homem que deu conta do recado, um homem que alcançou ali diante de Deus, né, valor, e foi um homem que fez
a história, fez a sua história e é conhecido na história até hoje, é mencionado, né, até hoje nas grandes religiões. Então Deus quis fazer de Josué também da mesma forma e deu ali a ele os conselhos, deu ali a ele a receita para que ele pudesse ser bem sucedido no seu ministério. E Saul também, ele vai chegar, né, ao ponto máximo da nação de Israel. A nação de Israel ainda não tinha um rei, mas eles pediram um rei e Deus então resolveu estabelecer o rei. E aqui então entra a vida desse homem no cenário da história da nação de Israel. E a pergunta é a seguinte: quais as virtudes desse homem? Ou quais foram as suas atitudes que devem ser copiadas? Quais foram as atitudes que ele teve no decurso, né, na trajetória para alcançar tão grande sucesso, mesmo sendo um homem a princípio insignificante, uma pessoa anônima e assim por diante. Eu gostaria de destacar então aqui algumas virtudes aplicáveis às nossas vidas. E a primeira virtude, ou seja, o primeiro comportamento que nós devemos copiar de Saul é a seguinte: se nós queremos ser bem-sucedido, nós devemos evitar compartilhar os grandes planos que Deus tem para a nossa vida com qualquer pessoa. Evite compartilhar os grandes planos de Deus com qualquer pessoa. Eu vou ler o versículo no qual estamos baseando essa afirmativa. Capítulo 10, versículo 15, diz o seguinte: 15 e 16. Depois que Saul ele esteve com o profeta Samuel, e o profeta Samuel disse a ele: você vai ser o rei de Israel, você vai ser o capitão do povo de Deus, e ungiu a cabeça dele com óleo. Então Saul retornou ao seu pai, e ao retornar ele encontrou seu tio e disse o seguinte, a palavra: e disse o tio de Saul: declara-me, peço-te, que é que vos disse Samuel? E disse Saul ao seu tio: declarou-nos, na verdade, que as jumentas se acharam, porém, o negócio do reino de que Samuel falara, lhe não declarou. Quando Saul retornou do encontro que ele teve com o profeta Samuel na busca pelas jumentas, quando ele retornou, o seu tio queria saber o que o profeta havia declarado a ele. E Saul então disse que o profeta havia declarado que as jumentas já haviam sido encontradas, porque de fato Samuel havia dito isso a ele. Mas além de profeta Samuel haver revelado sobre as jumentas, Samuel tratou uma outra questão com Saul, que foi a questão do reinado. E ao seu tio indagá-lo, ele contou-lhe apenas a primeira parte. Ele não falou que ele havia sido ungido como rei. Ele não falou do que Deus havia feito na sua vida. Ele não falou as experiências que ele havia experimentado naquela viagem. Ele guardou no seu coração. Ele havia levado consigo o seu servo. E quando Samuel resolveu revelar tudo aquilo que Deus tinha para ele, Samuel disse o seguinte: manda que o seu moço passe adiante, mande que o seu servo vá à frente, e porque o que eu tenho para você é algo particular. O doutor Augusto Cury, ele diz o seguinte, que os grandes projetos da vida de um homem é de cunho pessoal. Os grandes projetos da vida de um homem
é de cunho particular. Às vezes a pessoa, ela compartilha os seus planos e inicia-se então críticas, inicia-se então as desmotivações, e o motivo é simples. O motivo é simples, porque as pessoas não estão no mesmo nível da pessoa que recebeu ou da pessoa que sonhou. Nós temos que entender, meus irmãos, que nem sempre as pessoas estão no mesmo clima que nós nos encontramos. E aquilo que falamos a ela: olha, eu vou ser rei de Israel. O profeta me ungiu como rei de Israel. E aí então isso poderia soar aos ouvidos do seu tio como algo de arrogância. E logo então, naturalmente, viria as críticas, né, sobre a vida dele. Então ele deixou aquilo em oculto. A palavra de Deus fala da história de Sansão. E Sansão, ele começou a fazer as suas proezas. E a primeira proeza que ele fez foi ao encontrar um leão, um filhote de leão. A Bíblia diz que ele rasgou um leão, né, como se rasga um carneiro. Mas ele não revelou isso nem ao seu pai e nem à sua mãe. Sansão, ele começou a subir no reino, né? Na verdade ainda não era o reino, mas na nação, como libertador, né? Como um juiz de Israel, como uma pessoa levantada por Deus, um grande homem na história. E assim ele iniciou a sua trajetória, deixando algumas coisas em particular. E nós sabemos que o final da vida de Sansão foi o contrário. Ele iniciou guardando no coração aquilo que ele achava necessário e importante. Mas no final da sua vida, ele revelou o seu coração à sua amante, e Sansão, de um grande herói, se tornou como um jumento ali, puxando, rodando em um moinho, na escravidão, cego dos seus olhos, e então se aprofundou, porque revelou os desejos, revelou os projetos, revelou os segredos do seu coração. Então, meus irmãos, às vezes você deseja fazer algo e você compartilha com a pessoa que não está preparada para receber aquilo que você tem no seu coração. Talvez José, o grande José, o José do Egito, conhecido José, talvez José teria chegado no Egito de uma outra maneira se ele não revela os seus sonhos, se ele não coloca os seus sonhos ali publicamente. A Bíblia diz que até mesmo seu pai ficou contrariado quando ele disse assim: olha, o sol e a lua, né, estava se inclinando, né, e 11 estrelas se inclinando perante mim. O seu pai disse: será, né, você está dizendo que você vai reinar sobre nós? E o seu pai o repreendeu. Mas por seu pai ser um homem temente a Deus, diz a palavra que ele guardou no seu coração. Veja, meus irmãos, que até o próprio pai de José, né, o Jacó, ele ficou contrariado com a revelação daquele projeto, daquele plano que Deus havia colocado no coração de José. Então, segredos. Às vezes tem coisas que se mantêm em segredo. Temos que esperar o desenrolar da história. Eu tenho certeza que você que serve a Deus, você tem sonhos, você tem projetos, você tem algo dentro de você. É algo seu com Deus. É algo que Deus tem colocado no seu coração. Às vezes é algo que, ao compartilhar com as pessoas, elas vão sorrir de você. As pessoas vão dizer, né, vão falar, né, será, né, isso não é a sua praia, você não leva jeito para isso. Mas se for algo de Deus, meu irmão, você vai chegar lá. Se for algo de Deus e você souber administrar aquilo que Deus tem colocado no seu coração, você vai alcançar. Porque esse homem, ao preservar no seu coração os segredos de Deus, Deus o levou ao trono de Israel. Guardar os segredos. O homem que não guarda segredo
é como um cofre sem fechadura. Pode haver um grande tesouro, mas não há porta. O homem que não guarda segredo é como uma cidade que não tem muros. É uma pessoa desprotegida. Os seus sonhos serão muitas vezes ridicularizados. Então seu negócio é com Deus. Tem coisas que é com Deus, tem coisas que é entre você e Deus. Não estou dizendo que você não possa compartilhar. Às vezes você pode compartilhar com alguém da sua confiança, mas às vezes você precisa preservar no seu coração entre você e Deus. Você tem um grande sonho, você tem um grande desejo, você sente que Deus tem algo a realizar através da sua vida, você sente que você pode ser uma pessoa importante, que você pode deixar aqui na face da terra um legado importante. Você recebe isso de Deus, isso vem de Deus. Você se sente uma pessoa especial, escolhida pelo Senhor. Então, compartilhe com Deus. Nem sempre se deve compartilhar com as pessoas que estão do seu lado. Ou seja, os grandes sonhos, os grandes empreendimentos, os grandes projetos, né? Talvez você, né, vai ser um grande homem, você deseja ser uma pessoa que vai fazer algo maravilhoso aqui na face da terra. Às vezes você precisa guardar no seu coração até que Deus comece a confirmar, que Deus comece a revelar, que Deus comece a mostrar, que Deus comece a dar respostas, né, as suas provas, as provas que você faz com Deus, e aquilo dali então vai firmando, e no momento certo Deus vai fazer algo na sua vida. Então a primeira coisa é: não revele tudo aquilo que tem no seu coração, especialmente com as pessoas que não estão no mesmo nível. Lembra quando o rei Davi chegou lá na linha de batalha? Ele disse: cadê o gigante e os seus irmãos? O que você deseja aqui, seu presunçoso? Vai cuidar das suas ovelhas? E o Davi: não, calma, só quero ver. Na verdade, meus irmãos, ele estava ali para derrubar por terra aquele gigante que estava afrontando a nação de Israel, o povo de Deus, por 40 dias seguidos. E ele foi ali para colocar ele por terra, porque no seu coração estava: esse incircunciso não vai continuar desafiando, afrontando o povo de Deus. Mas os seus irmãos não estavam no mesmo nível espiritual que Davi se encontrava. Segunda coisa que eu quero destacar: se introduza, presta atenção, se introduza no meio de gente de nível elevado. Se você quer ser grande, você precisa aprender a conviver com pessoas grandes. Você precisa se relacionar com pessoas grandes. A palavra de Deus diz que ao sair dali, Saul foi estar no meio dos profetas. Ele encontrou os profetas e ele adentrou para o rancho dos profetas. Capítulo 10, versículo de números 5 e 6, diz o seguinte: então Samuel diz: então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas que descem do alto e trazem diante de ti saltério, tambores, flautas e harpas, e profetizarão. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. Saul, ele foi estar com os profetas. Samuel disse a ele que haveria de acontecer isso. Você vai
se introduzir no meio dos profetas. E você vai profetizar com eles. E assim aconteceu. Saul, então, ele foi adiante. E chegando, ele encontrou os profetas ali, né? Realizando ali o seu culto, né? Fazendo ali aquela obra de Deus, estando na presença de Deus. E Saul chegou ali e ele foi para o rancho dos profetas e ele começou a profetizar. E a coisa foi tão real e tão verdadeira que a partir daquele tempo em Israel, aquilo dali se tornou um ditado: está Saul entre os profetas? Olha o ditado que surgiu a partir dessa experiência de Saul. Está Saul entre os profetas? Isso se tornou um ditado em Israel. Então está no meio de pessoas de nível elevado, está no meio de pessoas de nível mais elevado, nem sempre é confortável. Mas quem deseja crescer precisa estar no meio dos grandes. Estar no meio de pessoas de nível mais elevado nem sempre é confortável, porque nós nos sentimos os últimos. É confortável você estar no meio onde as pessoas estão abaixo, né, do seu nível, porque ali você sobressai. Mas quando você está no meio de pessoas de nível mais elevado que você se torna o menor. Mas se nós queremos crescer, nós precisamos estar lá. Um caçador de jumenta, um homem que estava procurando jumenta, ao retornar agora está no meio dos profetas. Ele não era profeta, nunca havia profetizado, nunca tinha tido essa experiência, essa oportunidade. Mas Samuel indicou a ele o caminho. Vai para o meio dos profetas e lá você vai profetizar. Se você quer ser uma pessoa grande, vai para o meio dos grandes para que você possa se tornar uma pessoa grande. Se você quer ser um homem de Deus, esteja no meio das pessoas de Deus. Se você quer ser uma pessoa, né, que cresça na vida, você precisa estar junto com as pessoas que podem transferir algo para você, que pode passar algo para você, que pode contribuir com você. Como é bom, meus irmãos, quando nós encontramos uma pessoa de idade, né, uma pessoa sóbria, que pode nos passar aquelas experiências. Quando eu vou a Rondônia, a visita dos meus pais, eu vou ali na casa do meu avô tem 95 anos, e ali eu sento e começo a questioná-lo, né, para ele começar, então aí ele começa a abrir, né, aquele baú, né, o baú da sua vida, e ele começa a contar história, e ali eu vou aprendendo, ali eu vou tentando tirar lições, ali eu vou tentando, né, pegar algo que seja interessante para minha vida. Às vezes, irmãos, a gente quer ficar com as pessoas, né, aonde há um entretenimento, mas a gente precisa estar junto com pessoas que podem nos ajudar a crescer. A palavra de Deus diz que Jesus, né, e o único registro na história do aparecimento de Jesus na sua adolescência, que foi aos 12 anos. Aonde Jesus estava? Quando seus pais perceberam, o menino, cadê o rapaz, cadê o jovem, cadê o adolescente Jesus? E aí entraram, né, em preocupações e retornaram, e diz a palavra de Deus que ao retornar encontraram Jesus no meio dos doutores, dialogando com os doutores, pessoas grandes, com pessoas importantes. Jesus não havia ficado brincando, Jesus não havia ficado por ali perdido, mas ele estava tratando dos negócios do seu pai, estava no meio dos doutores. Então procure andar com pessoas de nível elevado, procure conversar com pessoas que venceram na vida, procure ler biografias de grandes homens, procure ler biografias de homens que fizeram a diferença na história, que deixaram um legado para a humanidade. Leia, estude, olhe para os homens da Bíblia, os homens que o Espírito Santo escolheu registrar a narração
da sua história, para que você possa crescer. Se você tem sonhos grandes no seu coração, você precisa aprender a viver com pessoas grandes. Então essa é a segunda coisa. Então Saul, ele começou a viver com profetas. A partir de agora, Samuel se torna o grande profeta Samuel, o homem de Deus, qual a sua palavra não caía em terra. Ele se tornou conhecido de norte a sul. Agora ele se torna uma pessoa próximo desse homem chamado Saul, ou Saul se torna próximo dele. Então aprenda, que eu quero fazer uma pergunta a você ainda nesse tópico. Quem são as pessoas do círculo da sua convivência? São pessoas que te puxam para cima ou são pessoas que te puxam para baixo? Essa é uma pergunta que você precisa responder. Se você quer subir, se você deseja ter um nível mais elevado, se você deseja que Deus lhe leve a patamares mais elevados, você precisa também estar com pessoas que te puxem, que te leve em direção a patamares mais elevados, em todos os sentidos, né? No caráter, na espiritualidade, no empreendedorismo, na dinâmica, enfim, nas experiências. Procure a viver com essas pessoas que são nossos verdadeiros professores no dia a dia. Uma outra coisa que nós devemos aprender: quem deseja alcançar um nível elevado, quem deseja alcançar o sucesso, quem deseja ser bem-sucedido, precisa estar disposto a suportar críticas, afrontas e desprezo. A pessoa que vai ser grande um dia precisa ter em mente que estarão pelo seu caminho estes desafios. Muitas pessoas fracassam porque querem ser grandes, desejam, têm sonhos grandes e muitas vezes sonhos de Deus, mas quando são criticadas, elas se afundam, desistem e abandonam os seus projetos. Saul, ele, nesse período da sua vida, que eu quero novamente lembrar os irmãos que eu estou falando do período da vida dele, no período da sua ascensão. Talvez em uma outra oportunidade eu quero contar a história inversa da vida dele. Mas no momento eu estou falando das virtudes, das atitudes que ele teve quando ele estava subindo e indo em direção ao topo da sua história. E veja o que aconteceu no capítulo 10, versículo 27. Quando estava confirmado mesmo que ele seria rei, diz o seguinte: mas os filhos de Belial disseram: é este o que nos há de livrar? E desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Porém, ele se fez como surdo. Quando disseram que Saul agora seria o rei de Israel, diz a palavra de Deus que os filhos de Belial, os filhos do diabo, são as pessoas que têm um espírito de crítica, destrutivo, que não gosta de ver ninguém ser bem sucedido, aquela pessoa que não gosta de ver as pessoas prosperar, são as pessoas que têm sentimento de inveja, pessoas que têm um sentimento maligno mesmo. Diz a palavra que os filhos de Belial olhou para Saul, né, quando se declarou que ele seria o rei de Israel, que ele seria o homem levantado por Deus. Eles desprezaram ele.
eles desprezaram ele, não honraram, não trouxeram presente, né? E sabe o que Saul fez? Aqui diz a palavra de Deus que Saul se fez de surdo. A pessoa que deseja ser bem-sucedido na vida, muitos momentos da sua vida precisa se fazer de surdo. Precisa saber se comportar diante das críticas. Precisa saber se comportar diante das afrontas. Precisa saber se comportar diante dos desprezos. Faz parte da vida de qualquer pessoa que vai ser bem-sucedido, ser desprezado, ser criticado, né, ser menosprezado, ser zombado. Se a pessoa focar nisso, se Saul foca no início da sua jornada, se ele foca, né, se ele vira os seus ouvidos, os seus olhos em direção aos filhos de Belial, ali mesmo ele já começava então a fracassar nos planos de Deus. Conta-se uma história bem conhecida, mas é interessante, uma história. Diz que os sapos caíam dentro de um poço e ali em torno tinha muitos sapos, e todo sapo, quando via o sapo cair ali dentro, todos falavam: você nunca mais sai daí, né? Você não vai conseguir sair, as paredes desse poço é liso e tal. E de fato o sapo morria ali. Passava um tempo, caía outro sapo, e toda a sapaiada fazia a mesma coisa, e assim se tornou rotineiro esse fato. E um dia caiu um sapo lá, e aquele sapo olhou para cima e pulou e saiu. E aí os demais sapos falaram: mas o que aconteceu com esse sapo? E aí foram então fazer uma investigação. A sapaiada foram fazer uma investigação e descobriram que aquele sapo era surdo. Ele não ouviu aquelas palavras desmotivadoras, ele não ouviu aquelas críticas, aquelas afrontas, aquelas palavras de maldição. Do jeito que ele caiu, da mesma maneira ele levantou. Muitas vezes, irmãos, temos que ter essa atitude, temos que ter força para suportar as críticas. Você não vai dar em nada, você não precisa, faz de conta que você é surdo. Eu não vou dar em nada para você, mas para o meu Deus que me levantou, eu serei aquilo que Deus há de fazer na minha vida. Eu sei que o meu Redentor vive e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. É assim que o servo de Deus, a pessoa que vai ser alguém na vida, precisa se comportar. O homem que não consegue ignorar as críticas destrutivas, que não suporta os desprezos e afrontas, nunca chegará a lugares mais altos. Preste atenção, a pessoa que não consegue ignorar críticas destrutivas, que não suporta desprezo e afrontas, nunca chegará a lugares mais altos. A pessoa, o homem que não suporta críticas, só deseja elogios, só deseja palavras doces aos seus ouvidos, que não está preparado para encarar a vida como ela é, que não está preparado para enfrentar as adversidades que estão no percurso, né? Saul, logo na sua posse, né? Ele já teve um grupo ali contra ele. Irmãos, quantos obreiros, quantos pastores estão enterrados porque não suportaram as críticas, não suportaram as adversidades, mesmo sabendo que aquelas críticas, aquelas adversidades vinham do nosso adversário. Mesmo assim, às vezes a pessoa ficou muito focada naquilo. A gente tem que chegar em casa e dizer assim: não é comigo, né? Primeiro fazer uma avaliação, será que de fato eu sou essa pessoa? Mas não pode se aprofundar e entrar numa depressão, não. E se for, peça perdão a Deus. Não, Senhor, eu sei que eu não fui perfeito, quero te pedir perdão, estou aqui pronto para fazer melhor, né? Hoje é um novo dia e aqui estou. A misericórdia do Senhor é a causa de eu não ser consumido. Estou pronto, Senhor Deus, para fazer a tua vontade. Estou aqui firme e forte. É assim que a pessoa precisa fazer. O homem que não suporta críticas,
ele é apenas um atleta de esteira. Não vai a lugar nenhum. O homem que não suporta crítica é um peão que tem uma fivela grande, um chapéu bonito, mas que não passa de um montador de touro mecânico. O homem que não suporta crítica é um pugilista forte, mas que só pode lutar com um saco de pancada. Mas a pessoa que suporta críticas, ele há de vencer. Ele há de alcançar aquilo que Deus tem para sua vida. Meu irmão, minha irmã, como que você se comporta quando você está fazendo a vontade de Deus? Ou quando você está fazendo aquilo que Deus colocou na sua vida para fazer, que você está indo bem, que você está crescendo, que você tem um plano, e que chega alguém que desmereça você, alguém que te critique, alguém que te despreze, menospreze o tesouro. Qual é a sua reação? Como que você fica? Qual é o seu sentimento? Como que é o seu comportamento? Eu quero dizer para você que a resposta dessa pergunta tem muito a ver com a distância que você vai chegar. Talvez você é uma pessoa que tem sido assim muito sentimental, tem sido muito misericordioso. Para com isso, meu irmão. Seja forte, seja corajoso e saiba que Deus é que vai levar você ao lugar que Ele preparou para que você chegue. E assim então Saul ele desprezou, né? E quando ele obteve a primeira vitória, vieram novamente algumas pessoas e falaram assim: cadê as pessoas que desprezou Saul? Ele é o rei mesmo. Olha a vitória que olha o livramento que Deus deu através da sua vida, nação de Israel. E aí então eles propuseram, né, matar aqueles homens. Saul disse assim: hoje ninguém morre, hoje é dia de festa, vamos nos alegrar. Tentaram, né, trazer de volta, depois de muito tempo, né, aquilo que já era coisa do passado. Aqueles filhos de Belial, eles queriam matar. Saul poderia ter ali também falado assim: vocês me criticaram, agora estou aqui, né? Vocês me viram passar quando eu era pequeno, me desprezaram, agora eu sou o rei de Israel e a cabeça de vocês vão ser arrancadas. Mas ele não fez isso. Aquilo não fazia, não prejudicou a vida dele. Ele se fez de surdo, né, diz a palavra de Deus, e aquilo dali não tinha mais significado, não ficou a raiz de amargura no coração. Esse é um exemplo que nós devemos seguir. Outra coisa, né, uma outra lição: não se autopromova, não procure se autopromover. Capítulo 10, versículo de número, deixa eu ver aqui, capítulo 10, versículo de número 22, diz assim: então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor: eis que se escondeu entre a bagagem. E correram e o tomaram dali, e o pôs-se no meio do povo, e era o mais alto do que todo o povo, desde os ombros para cima. Saul estava ungido rei em secreto. Saul, né, ele havia sido mudado por Deus o seu coração. A palavra de Deus diz que quando ele esteve no meio daqueles profetas, Deus mudou o seu coração em outro. Ele se tornou um novo homem a partir daquela experiência. Mas quando chegou no dia, digamos assim, da posse, o Saul não estava lá. Ele não se autopromoveu. E aí então procurou o homem
e não achou o homem. Fizeram então, consultaram a Deus, e Deus então mostrou quem seria, mostrou a família, por final mostrou que de fato era Saul a pessoa. E procuraram Saul e não encontraram, então consultaram a Deus novamente. Será que o homem não vai aparecer? E aí Deus revelou, ele está lá escondido no meio da bagagem. E os homens foram lá e encontraram Saul escondido no meio da bagagem, trouxeram e apresentaram, e a palavra de Deus diz que ele foi destaque entre todos. Nós não devemos, irmãos, nos promover, não devemos tentar fazer aquilo que está no nosso coração, a força, fazer uma autopropaganda, né, desesperada, como que Deus não nos levaria ao lugar em que Ele propôs nos levar, como se nós tivéssemos que desesperadamente fazer cumprir aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Não, temos que deixar nas mãos do Senhor. A palavra de Deus diz assim que investigar a própria glória não é glória. Billy Graham é talvez, né, provavelmente o mais renomado homem cristão, né, pregador dos últimos tempos, depois da Bíblia, podemos dizer assim. Quem era Billy Graham? A biografia de Billy Graham conta que Billy Graham era um tirador de leite. Ele era um tirador de leite. E ele se tornou